Olá, amigos. Sou o professor Janderson Vaz e vamos dar continuidade à disciplina de Matemática Financeira. Nessa videoaula nós vamos solucionar alguns exercícios de fixação que estão no tópico 2.1 da apostila. Esses exercícios consideram o regime de capitalização a juros simples. Então é importante a gente ficar atento a alguns aspectos para entender bem esse tipo de capitalização e resolver esse exercício da maneira correta. Então, exercício 1, considerando o regime de capitalização e desconto simples, qual o valor de resgate de um capital nas condições descritas a seguir? Então, se eu estou considerando o regime de capitalização ou de desconto a juros simples, eu estou te pedindo o valor de resgate de um determinado investimento, então eu quero saber o valor do montante. O valor de resgate vai ser o valor do montante. Então eu vou apresentar o capital em cada uma das situações aí e a gente vai calcular o valor do montante. Então nós temos na letra A o valor de 500 reais ou 500, enfim, 500 em moeda aplicado por 30 dias a uma taxa de 10% ao mês. Então dentro desse exercício, o valor do S, que é um montante, nós não sabemos. Então nós vamos botar um ponto de interrogação aqui, que é um valor que nós vamos procurar. Nós temos o valor do P, ou seja, o principal, o capital, que é o valor que nós aplicamos. Qual é o valor que aplicamos? Aplicamos o valor de 500 reais. E qual o prazo que nós fizemos essa aplicação? O N vai representar o prazo. Então nós aplicamos esse valor por 30 dias. Vamos anotar esse dado. O outro valor que nós vamos necessitar para fazer o cálculo seria o valor da taxa. A taxa nós representamos ela pela letra I. O valor da taxa está escrito no exercício, que é 10% ao mês. E aí nós temos um pequeno problema, que nós temos que ficar atentos a qualquer exercício em matemática financeira. O valor do prazo, o N, ele está referenciado em dias. E o valor da taxa está sendo referenciado ao mês. Então nós temos 10% ao mês. Nós não podemos trabalhar dessa forma. Temos que converter o prazo e a taxa para uma mesma métrica. Então nós vamos converter o prazo que está em dias para um prazo em meses. Como nós vamos fazer essa conversão? Em matemática financeira, nós sempre vamos considerar o mês como 30 dias e o ano como 360 dias. Isso é uma convenção, então sempre que a gente vai estudar matemática financeira, sempre que a gente vai fazer cálculos financeiros, nós consideramos esses prazos. Então o ano vai ter 360 dias e um mês tem 30 dias. Isso nós chamamos de mês comercial e de ano comercial, ok? Então 30 dias vai equivaler, obviamente, a um mês. Então, nosso prazo, nós não vamos considerar mais 30 dias, e sim um mês. E isso vai alterar completamente o nosso cálculo, porque o N não vai ser 30, o N vai ser 1, e nós temos que ficar atentos a esse elemento. Perfeito. Então, de posse dos dados, nós já conseguimos aplicar esses valores à fórmula e calcular o S, calcular o montante, que é o nosso ponto de interesse aqui nesse exercício. Então, nós temos aqui já a equação montada. Eu tenho o S é igual a P vezes 1 mais I vezes N, ou seja, o montante vai ser igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes o período. Então, se nós substituirmos aí na equação, eu tenho que o S é igual a 500, que é o nosso capital, vezes 1 mais a minha taxa de juros, que é 10%, ou seja, 0,1, 0,10, vezes o meu prazo, que no caso é um mês. Então vamos ficar atento, não são 30 dias, é um mês, porque a minha taxa ela é aplicada sobre o capital a cada mês. Então a cada mês eu tenho uma rentabilidade de 10%. Então eu vou considerar que se foi aplicado 30 dias, na verdade foi aplicado por apenas um mês. Pessoal, basta agora a gente fazer essa conta, que é bem simples. Então, primeiro eu vou resolver
a multiplicação está dentro do parênteses, né? Resolver o cálculo dentro do parênteses e depois a multiplicação do 500 vezes o valor que está dentro do parênteses. Então nós vamos pegar ali, primeiro, multiplicar 0,1 vezes 1, obviamente, a gente vai ter o valor de 0,1, ok? Dando continuidade, se nós somarmos 1 mais 0,1, obviamente, nós vamos ter 1,1 como resultado. E se nós multiplicarmos, então, os 500, que é o nosso capital, vezes a taxa de juros e o fator da taxa de juros, que é 1,1, nós vamos obter R$ 550. Esse é o montante, então, para essa aplicação. Se eu aplicar R$ 500 a uma taxa de juros simples durante um mês ou 30 dias, a uma taxa de 10% a cada mês, no final de um mês, nós vamos ter R$ 550. Ok? Espero que tenha ficado clara a resolução desse exercício e que ele possa contribuir com o seu estudo. Nós vamos deixar a resposta da questão B e C do exercício 1, ok? Nós já aprendemos como é feito o cálculo. E nós vamos passar agora para o exercício 2. Então, considerando um regime de capitalização e desconto simples, qual aplicação deve ser realizada para que se obtenham os seguintes montantes, dadas as respectivas condições de prazo e taxas? Então, aqui, ao contrário do exercício 1, nós queremos calcular qual é o capital, qual é o principal que eu tenho que investir para que eu obtenha um determinado montante no final de um determinado prazo sob uma determinada taxa. Na questão A, nós temos aí a taxa de juros, né, de 5% ao mês. Então, o meu I é igual a 5% ao mês. O nosso prazo, ou seja, a aplicação foi realizada durante 5 meses. Então, se eu tenho uma aplicação de uma taxa de 5% ao mês e o meu capital ficou aplicado durante 5 meses, então a cada mês eu tinha o cálculo da taxa de juros. Então, a cada mês eu multiplicava esse capital pela taxa de juros, ok? Então, meu prazo é 5 meses. E eu tenho o meu montante, meu S, resultando aí em R$ 1.000. Então, eu apliquei algum valor durante 5 meses, sob uma taxa de 5% ao mês. E no final desses 5 meses, eu fui verificar e eu tinha R$ 1.000 como montante. Então, eu quero saber aqui qual o valor da minha aplicação. Quanto eu apliquei, qual o valor que eu apliquei, para no final de 5 meses, a uma taxa de 5% ao mês, eu obter R$ 1.000. Então, nós vamos montar a equação do cálculo do principal. O principal vai ser o montante dividido, então deixa eu inserir aqui o símbolo dividido por 1 mais a minha taxa de juros vezes o meu prazo. Nesse caso, se nós substituirmos aí na equação os valores que nós já temos desse exercício, eu sei que o meu montante é igual a 1.000. Então, eu vou inserir esse valor aqui no lugar do S. E vou também inserir aqui o sinal de dividido. Eu tenho 1 mais a minha taxa de juros, que no caso é 5% ao mês. Então, 5 dividido por 100, vou ter 0,05. Essa é a minha taxa de juros para esse período. E nós vamos também multiplicar esse valor pelo meu prazo, que no caso são 5 meses. Resolvendo essa equação aí, vamos fazer passo a passo, bem devagar, para você compreenda corretamente todos os passos aqui. Eu tenho meu montante de 1.000, né, sendo dividido aí pelo valor que eu vou ter entre parênteses. Então, nós vamos resolver lá dentro do parênteses primeiro, a conversa toda. Eu tenho 1 mais 0,5 vezes 5. 0,5 vezes 5 vai dar 0,25. Ok. Dando continuidade, o cálculo do meu principal é igual a 1.000
né, vezes, aliás, 1.000 dividido, aqui estou calculando o principal, por 1 mais 0,25, logo 1,25. E aí nós vamos conseguir encontrar qual é o valor do principal para essa transação. Se nós dividirmos 1.000, e aí você pode pegar seu calculador e fazer essa conta, dividido por 1,25, eu vou ter um valor de R$ 869,57 aproximadamente. Então, se eu aplicar R$ 869,57 durante 5 meses, sob uma taxa de juros de 5% ao mês, ao final desses 5 meses, eu vou ter um montante de R$ 1.000. Ok? Espero que tenha ficado claro para você essa parte do conteúdo. Então, nós explicamos a resolução desses dois exercícios. Você pode treinar mais uma vez esse exercício com o material da apostila. Então, vamos deixar a resposta da letra B e C já na apostila para facilitar para você conferir, né? Basta aplicar novamente essa resolução de exercício que nós verificamos aqui, que você vai encontrar os valores corretos. Então é isso. Nós vamos agora, na próxima videoaula, passar para juros compostos, né? E verificar toda essa problemática dos juros compostos, que é uma situação, um regime de capitalização diferente, né? Tem suas peculiaridades. Nós vamos entender como funciona esse regime.